Graça e paz, queridos. Sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, dia de celebrarmos o amor, o romantismo. E eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Lucas capítulo 10, que é uma das parábolas de Jesus mais famosas, a parábola do bom samaritano, a partir do versículo 25. Esse termo, bom samaritano, ele é bem comum porque a gente passa e vê muitos hospitais, abrigos, casa de repouso com o nome bom samaritano. Bom samaritano virou sinônimo de bondade, de generosidade, de misericórdia. Mas muita gente desconhece o verdadeiro sentido desse termo, dessa palavra. Mas o texto vai dizer aqui, amados, a partir do versículo 25, que Jesus estava indo para Jerusalém, que quando ele é questionado por um intérprete da lei, por um erudito da lei, um escriba, e esse homem tentando provar Jesus, colocar Jesus numa encruzilhada, numa emboscada, ele pergunta: "Bom mestre, o que é que eu faço para ser salvo?" E Jesus devolve a pergunta para ele, dizendo: "O que é que diz a lei? Como é que você interpreta? O que é que está escrito na palavra, na Bíblia?" E aí aquele homem diz: amar a Deus e amar o próximo. E aí Jesus, até meio irônico na sua resposta, ele diz: "Você está certo, respondeste bem, vai lá e faz isso, que você terá salvo." Mas aquele homem não se dá por satisfeito, e ele insiste em colocar Jesus numa saia justa. Aí ele pergunta: "E quem é o meu próximo?" E Jesus, em vez de responder diretamente, Jesus vai e conta essa história que ficou conhecida como a história do bom samaritano. E ele diz a partir do versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Ou seja, esse homem, ele faz um percurso de Jerusalém a Jericó, que é um percurso de mais ou menos 28 quilômetros, ou seja, uma distância como de Canhotinho a Garanhuns, mas um caminho muito perigoso. E ele cai numa emboscada, ele é assaltado e ele é deixado ferido à beira do caminho, quase morto. E a lição de Jesus aqui é clara. Jesus está querendo ensinar que a misericórdia, ela não tem fronteiras religiosas, ela não tem fronteiras étnicas, ela não tem fronteiras de sangue, geográfica. A misericórdia, ela não faz restrições como muitas vezes a gente faz. Ela não procura saber qual é a religião do sujeito. Não procura saber por qual time ele torce, qual partido ele pertence, não quer saber se ele é hétero, se ele é gay. A misericórdia não quer saber se ele é negro, se ele é branco, se ele é pobre, se ele é rico. Ou seja, a misericórdia, ela rompe essas barreiras que muitas vezes nós criamos. Aquele homem semi-morto à beira do caminho é um anônimo, ele é um desconhecido, mas ele é um ser humano. E quem o atende é justamente o samaritano, que para aquele doutor da lei, para aquele escriba, o samaritano era um desprezível, era uma pessoa detestável, era uma pessoa sem valor algum. E Jesus usa justamente a figura do samaritano para dar uma lição àquele homem. Aquele homem desprezado pelo escriba, ele é apresentado por Jesus como um exemplo de misericórdia. E Jesus estava dizendo para aquele doutor da lei que a dureza do nosso coração, as nossas ocupações do dia a dia, as nossas obrigações religiosas, queridos, não são desculpa para que a gente deixe de praticar a misericórdia. E Jesus mesmo deu o exemplo. Ele é esse samaritano da história. Ele é esse samaritano, queridos, que um dia veio da sua glória para resgatar esse homem perdido à beira do caminho, esse homem ferido, esse homem semi-morto, esse homem que sem condições alguma de se colocar de pé e de seguir viagem. Ele é esse samaritano que veio para salvar esse homem que estava ali como vítima de um assalto.
Os salteadores dessa história, queridos, são Satanás e os seus demônios, que a Bíblia diz que eles estão aí apenas para matar, roubar e destruir. Eles não têm outra ocupação na vida. E o texto diz que o primeiro homem que passou por ali, o primeiro personagem que passou ali por aquele caminho e viu aquele homem deitado à beira do caminho, foi um sacerdote. E ele passa de largo, ou seja, ele passa a distância. Apesar de ser sacerdote, ele não quer se comprometer, ele tem pompa de sacerdote, tem trajes de sacerdote, mas ele tem um coração, queridos, de um incrédulo. Ele não quer se envolver. E o segundo personagem, queridos, é um levita. O levita era um diácono, um oficial da igreja, entre outras obrigações que ele tinha, entre outras responsabilidades que ele tinha na igreja, tinha também o do louvor. E a lógica do levita é a mesma lógica que muita gente alienada usa. Ora, se o sacerdote, que é sacerdote, não fez nada, por que é que eu vou fazer? Se o sacerdote não se importou, por que é que eu devo me importar? Não é isso que muita gente usa como justificativa para não fazer nada? Se fulano, que é quem deveria fazer, que deveria ser o exemplo, não faz, porque um mísero levita, um mísero diácono, vou fazer. Mas o terceiro homem dessa história é justamente o samaritano. E o texto diz, queridos, no versículo 33, que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, ao contrário dos outros dois, e vendo-o, compadeceu-se dele, ou seja, ele sentiu compaixão. Não é apenas sentir pena de alguém que está ali sofrendo, porque tem gente que sente pena e não faz absolutamente nada, fica dizendo, ei, coitadinho, o bichinho está sofrendo, mas não faz absolutamente nada. Não é o caso desse homem. Trata-se de alguém, amados, que ama e que quando tem uma oportunidade de demonstrar esse amor, essa compaixão, ele não desperdiça. E Jesus, ele termina essa história, amados. Agora ele é quem coloca aquele intérprete da lei contra a parede. Ele pergunta para ele, então, quem é que você acha que é o seu próximo? E aquele homem, queridos, ele não teve como fugir da pergunta. Aquele homem teve que engolir o seu orgulho e responder, meio que de má vontade, mas respondeu. É aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus vai e dá assim como um tiro de misericórdia. Jesus diz, então vai e faça o mesmo. Ou seja, vá lá e imite o samaritano. Meus queridos, a palavra do bom samaritano destaca que compaixão, sensibilidade, cuidado são fatores imprescindíveis na nossa vida. Nós que temos Jesus, nós que temos o Espírito Santo e que vivemos desse mundo tão necessitado, tão carente e tão perdido. E Deus quer demonstrar o seu amor através de nós, das nossas atitudes. Amém? E Deus te abençoe e te dê um final de semana debaixo da sua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.